Sala Cadula, Mestre Cadula, Bibi de Bob de Bo. E é assim hoje que a gente vai começar com essa referência, né, à minha infância. Isso foi muito presente na minha infância, que veio através dos filmes, do acesso aos livros, né? E, e eu me lembro dessa mágica como se fosse hoje. E eu convido vocês hoje a conhecerem o meu terceiro livro da coleção Valores. O primeiro foi o Bernardo e o Vendedor de Maçãs, o volume 2, Sofia e Raí, Os Pequenos Bailarinos, e o terceiro é a história do Pequeno Mágico, ilustrado pelo Hugo Quintana. As ilustrações lindíssimas. Esse livro ele tem como proposta atividades no final, né, do livro. Eu vou só aqui, ó, vou mostrar uma delas para vocês, né? Então tem algumas propostas aqui, mas a gente vai conversar sobre algo muito importante no final, tá bom? Então, vamos começar? Estão preparados? Preparadas? Já se inscreveram no meu canal? Já deixaram o like de vocês aqui para não esquecer? Vamos? Então vamos lá que a história começou. Daniel nasceu em uma família de mágicos. Desde muito pequeno, aprendeu a usar as palavras mágicas e o momento certo para fazer cada magia. Quando Daniel aprendeu as primeiras palavras mágicas, um brilho intenso iluminou tudo à sua volta. E de tanto fazer pequenas magias, o menino logo aprendeu a abrir todas as portas trancadas sem usar qualquer chave. Apenas uma palavra e as portas se abriam. Aprendeu também a levitar, a mover objetos distantes e secar ou inundar rios e atravessar grandes obstáculos. Daniel aquecia o coração de todos à sua volta com apenas algumas palavrinhas. De sua cartola não saíam coelhos ou pássaros, apenas flores. A palavra certa na hora certa e a magia acontecia rapidamente. Por favor, ele dizia, e suas mãos tocavam objetos inalcançáveis. Com licença, dizia, e caminhos se abriam à sua frente. Obrigado, dizia, e assim levitava, tirando seus pezinhos do chão, ou provocava um rio de lágrimas de felicidade. Isso mesmo, lágrimas de felicidade só acontecem através da mais pura magia. Me desculpe, ele dizia, e as lágrimas secavam. No colo de sua mãe, ele permanecia encostando seu coração ao dela e nessa hora recarregava a energia necessária para a sua mágica, o amor verdadeiro. Eu te amo, ele dizia, e o mundo ficava mais belo. Tirava flores da cartola e oferecia em seguida. Tudo ficava mais bonito dali em diante. E foi assim que Daniel começou a fazer mágica com as palavras. Daniel descobriu a força que as palavras têm e a beleza da verdadeira magia. O menino aprendeu que a gentileza e a educação são importantes para a vida. Sua mágica é valiosa e é o grande tesouro da sua família. E em seguida começam as atividades, né, para achar a varinha do Daniel, onde foi que ele esqueceu, né, as palavrinhas. Gente, eu adoro essa história. Eu adoro pensar que através de uma história a gente pode levar tanta informação, tanta coisa boa para uma criança.
né? Tantos valores a gente pode estar compartilhando. E é sobre isso, né? É sobre gentileza, é sobre educação, é sobre como, né, viver melhor em sociedade. E como fato curioso, né, fato interessante, eu trago sempre ao final das histórias. Eu gosto de conversar um pouquinho com vocês porque eu acho que essa troca nos torna cada vez mais ligados. E eu lembro da minha primeira viagem. Eu fiz a faculdade de administração de empresas na Universidade Federal de Santa Catarina e eu ganhei, né? Eu participei de um processo seletivo e eu ganhei uma viagem para fazer um estágio na República Tcheca, em Praga. Isso mesmo. Eu fui para Praga e todo mundo me falava o seguinte. Então, assim, naquele instante, é claro que eu já tinha organizado todo um roteiro de viagem também, né, para fazer ao final do estágio. Então, alguns países não poderiam ficar de fora dessa minha viagem. E um deles foi a França. E o francês, ele sempre tem, assim, quando a gente conversa, né, sobre culturas e tal, sempre tem alguém que fala assim: ah, mas o francês é muito mal-humorado. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas eu escutei por diversas vezes, né, que era um povo ríspido e mal-humorado, de certa forma mal educado. E se não escutaram, que bom que não escutaram, porque aí vocês não formaram nenhum julgamento de valor. E eu já tinha formado isso para mim, de tanto que eu ouvi, né? Assim, nossa, né? Como pode, né? Serem tão mal-humorados, né? De darem respostas atravessadas. Porém, uma coisa que para mim sempre foi muito importante foi a questão da cordialidade. Eu fui educada assim, né? Então eu sempre considerei, porque minha família sempre considerou isso muito importante, dizer o bom dia, o boa tarde, o boa noite, pedir por favor, agradecer, dizer o obrigado, né? E, e isso pra gente era o normal, sempre foi o normal, né? Pra gente o que não era normal era o diferente, né? Disso. E o meu pai sempre dizia que quando a gente estivesse em algum lugar diferente, em algum outro país, essas palavras a gente deveria saber falar na língua da pessoa. Já conseguiram entender tudo? Na época eu fui falando, arrastando um inglês, né, que eu fazia, né, mas eu fiz questão de, em cada lugar em que estive, procurar saber como se falava o bom dia, o boa tarde, o boa noite, o por favor, né, o obrigado. E quando eu dizia, né, quando eu abordava uma pessoa na rua, eu já abordava com um cumprimento, né? Então, bonsoir, bonjour, né? E em seguida eu pedi a informação. E a minha experiência, né, em Paris, porque foi nessa cidade que eu estive, foi maravilhosa. Tanto que depois eu voltei para lá. Foi uma experiência incrível, porque eu fui muito agraciada pelas pessoas, eu fui muito bem recebida por todos, todos me deram informações de como chegar nos lugares. E agora vem o que é mais interessante. Uma das perguntas eu fiz para um senhor de uma idade bem avançada, né? Ele já era bem velhinho e ele tinha uma bengala. Ele andava se apoiando na bengala.
E eu fiz a pergunta, né, com essa abordagem. Então, primeiro eu disse eu acho que era o boa tarde, acho que foi na parte da tarde, naquele momento. E em seguida eu fiz a pergunta, dizendo, né, que eu estava com dificuldade para chegar e eu queria chegar na Torre Eiffel. Qual era o melhor caminho e tal, de acesso, né? Qual daquelas ruazinhas eu deveria pegar para chegar primeiro? Eu poderia ficar caminhando, mas assim, numas viagens dessas, né? é, Geralmente, né? Quando você já está há mais tempo, você quer, né, abreviar, né? Então, e foi uma viagem longa, né? Eu fiquei quase 3 meses, né? Então, assim, a gente quer chegar, a gente quer chegar logo, né? Não tem aquela coisa assim de, vou ficar uma semana, vou caminhando. Não, eu queria, né, ir direto ao ponto. E, e esse senhor, ele estava num trajeto e ele foi comigo até bem perto. Então ele caminhou assim umas 2 quadras ao meu lado. Isso me chamou muita atenção. E eu disse para ele que não era necessário, né? Que eu não queria mudar a rota dele. Mas ele fez questão de me levar por aquele. E eu acredito que pela forma como eu fiz a abordagem, né? Então, assim, tentando gerar, né, já essa empatia, essa simpatia, né, tentando, né, mostrar o meu interesse pela cultura deles. E isso aconteceu, me marcou muito, né? Então, assim, durante toda a minha viagem, foram momentos mágicos. Eu posso dizer que toda a minha caminhada, toda a minha trajetória é sempre repleta de momentos mágicos. E eu acredito que muitos desses momentos, eles têm a ver com isso, né? Então, assim, a educação, né? Ela parte da premissa do respeito entre as pessoas, do se importar com o sentimento dos outros, né? Com você saber se comunicar, né? Com as pessoas, isso é muito importante mesmo. Então, é isso. Essa é a curiosidade. Sugiro a todos que exercitem as palavras mágicas, coloquem elas mais e mais no dia a dia de vocês. Estamos vivendo numa sociedade econômica de sentimentos, muito econômica, que esbanja em muita coisa, mas no mais importante ela é econômica, né? É uma sociedade que pouco diz obrigado, pouco diz por favor, com licença. Cada vez menos a gente ouve isso e isso é preocupante, né? E eu penso que vamos conversar com as nossas crianças, vamos mostrar para elas, né, que a gentileza, né, vai trazer muita coisa boa para a vida delas, tá bom? E vai tornar tudo melhor, né? Vai fazer a verdadeira mágica na família, na vida delas, né? E é isso. Eu deixo hoje o meu beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, até a próxima conversa, até a próxima curiosidade. Eu adoro fazer isso aqui. Eu estou fazendo isso com muito prazer, na certeza de que vocês estão gostando também. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.